Muito bom dia, caros amigos da nossa queridíssima Rede Amigo Espírita, aqui transmitindo diretamente de São José do Rio Preto, aqui no interior aqui do estado de São Paulo, norte do estado de São Paulo. Satisfação poder estar aqui mais uma semana, na bênção dos nossos orientadores espirituais, através do comando superior e do nosso Senhor Jesus Cristo. Damos aqui por iniciado mais um Evangelho na Rede, com a satisfação e alegria de ter podido experimentar aí mais 7 dias de que nos distanciaram e que hoje nos dão a oportunidade de novamente nos reencontrarmos aqui. Que beleza poder estar aqui, que honra. Eu agradeço muito a companhia de vocês, agradecendo de antemão aí pela gentileza, pelo companheirismo, pela amizade, pela fraternidade que me dedicam semanalmente. Ontem ainda eu falei para a Estela, nossa, que dia que você vai voltar, né? Estamos precisando de você lá. Ela falou, calma que uma hora vai dar certo, né? Por enquanto ainda não dá para ela. Então eu fico aqui naquela esperança dela voltar um dia, da gente poder continuar juntos aqui nesse estudo bacana. E agradeço então a gentileza de vocês de me acompanharem, mesmo não tendo a Estela aqui momentaneamente, como sempre foi ao longo desses anos aí, né? Como eu falei anteriormente, volto a dizer, né, da necessidade dela de cuidar dos pais, né, que estão muito enfermos, né, muito limitados, né, nas suas capacidades aí de movimentação, etc. Então, os dois com limitações assim severas e necessidades especiais e de cuidados 24 horas por dia. Então, isso toma o tempo da Estela quase que, vamos dizer assim, 80% do dia a dia dela é tomado em cuidar dos pais que moram aqui com a gente, né? Eles moram aqui numa edícula no fundo da minha casa, então ela está no serviço agora de enfermeira, de mãe dos pais, né? Enfim. Então eu deixo aqui um abraço aí para todo mundo, um abraço para a Estela que faz muita falta aqui para mim, acho que para vocês também, sem dúvida nenhuma. E agradeço por vocês continuarem comigo aqui mesmo, não tendo mais ela por enquanto aqui, momentaneamente, tá? Infelizmente, hoje nós nos despedimos aí definitivamente do nosso inesquecível Alexandre Matias, que, vamos dizer assim, ele nesse momento está experimentando a honra da companhia dos amigos espirituais que ele sempre divulgou, que ele sempre teve contato. E o nosso amigo Alexandre, como nós pedimos prece para ele semana passada, eu não sabia o que estava acontecendo exatamente. No dia que começaram a pedir prece para ele, aí fiquei sabendo que ele teve um AVC hemorrágico. Entrei em contato com a esposa dele, com a Ana, e ela explicou. E era um AVC que não tinha como operar, porque ele é muito interno ali do cérebro, enfim. E aí essa semana teve que fazer uma cirurgia para descomprimir o cérebro e a cirurgia foi um sucesso. Mas logo em seguida da cirurgia veio um outro AVC ainda mais agressivo, vamos dizer assim, ainda mais extenso, e que fez com que o nosso irmão tivesse aí dado como morte encefálica, né, morte cerebral. E durante esse período de morte cerebral foi feito todo o procedimento de mais um gesto nobre do nosso Alexandre de doar todos os seus órgãos, pedido que ele havia feito em vida. Então, o nosso amigo, não obstante ter doado aí toda a sua capacidade intelectual, todo o seu tempo, toda a sua dedicação em criar uma casa espírita, toda a sua competência doutrinária em nos informar a respeito de como que é o Evangelho, nos seus estudos sistematizados aqui, tanto do Evangelho no Lar, como ele fazia sempre, ele e a Ana, quanto também do Livro dos Espíritos e diversas outras obras. O Alexandre é um grande incentivador dos oradores espíritas brasileiros aí, de modo geral. Ele conseguiu fazer programas com a maioria deles, né? Inclusive, um dos últimos programas foi com o Campetti, né, que é vice-presidente da FEB, eu lembro muito bem, né, recentemente, aí, coisa de algumas semanas atrás. Então, assim, um grande entusiasta da doutrina, uma grande figura humana, um grande esposo, um grande pai, um grande avô. Ele, nesse momento, volta à vida maior para que a gente programe aí um reencontro, para que a gente possa oportunamente se abraçar e confraternizar na vida maior com a sua missão cumprida. Então, sem dúvida, fica aqui o meu registro, do meu carinho, da minha gratidão ao Alexandre, que fez questão de que eu tivesse lá em 2019, pessoalmente, lá em Pederneiras. Eu tive a honra de ter ido até lá,
apesar de ser uma longa distância aqui de Rio Preto, né, para fazer num dia de semana, dá mais ou menos 200 quilômetros, 200 e poucos daqui de Rio Preto. Então eu saí de casa, que eu lembro que eu saí naquele dia umas 4 horas da tarde para chegar lá umas 7 mais ou menos, e fiz a palestra lá pro pessoal, né, para ele, para Ana. E depois da palestra ficamos lá, batemos um longo papo, né, confraternizamos, vim embora, cheguei em casa quase uma hora da manhã naquele dia. Isso foi em 2019. Inclusive na época eu fiz uma palestra sobre o suicídio, a loucura. Enfim, o Alexandre é uma figura muito gentil, muito querida. Depois veio me chamando ao longo desses anos seguintes para que eu retornasse lá, infelizmente por questões de trabalho, né, do meu trabalho mesmo, fico impedido de sair aqui muito cedo, consegui chegar muito tarde, então não tive mais como estar com ele pessoalmente, mas mantivemos contato ao longo de todo esse tempo. Enfim, deixo o meu registro aqui de uma figura amável, de um cara propagador da nossa doutrina, e que hoje então vai ter o seu velório agora iniciando, se eu não me engano, às 10 da manhã, das 10 às 16 horas, ali na cidade de Pederneiras, vizinha ali a Bauru. Então, aos amigos aí de Pederneiras, da região toda aí, Bauru, fica o nosso carinho, o nosso abraço, e em especial aqui então a Ana e toda a sua família, do Alexandre, inesquecível para nós, vai ser sempre ser lembrado aqui como seu legado de gentileza, de amizade e de propagação da nossa doutrina, de divulgação, como a gente vem tentando fazer aqui, e sabendo das coisas do alto, como a gente sabe. Se eu falar para vocês que é algo que entristece, eu acho que não é bem esse o termo, sabe? Aqui a Dani está até corrigindo, o velório é das 11 às 16 horas, né? Então eu penso assim, né? Poxa, é triste a saudade daqueles que não estão mais entre nós para a gente compartilhar a existência aqui. Mas é a alegria de saber que alguém que fez tanto pode agora experimentar nesse momento a colheita dos frutos que plantou. Então, Alexandre, meu irmão, vai com Deus. Que Deus te acompanhe aí, que você possa continuar nos auxiliando aqui, daí de onde você vai estar, para que esse trabalho não pare, de esclarecer as mentes, de levar o evangelho ao coração de tanta gente. Então, que você agora continue num papel agora de um benfeitor, né, desencarnado, e que agora, ficando livre das amarras da matéria, pode auxiliar talvez até com mais eficácia ainda. E eu desejo isso ao Alexandre e espero que um dia a gente possa se reencontrar, viu? Então fica o meu carinho, meu registro aqui da minha amizade, da minha consideração, minha e da Estela, pelo nosso querido Alexandre Matias, que vai ficar aqui, ó, para sempre no nosso coração. E nós seguimos aqui, nós vamos em frente, né? Um beijo então para Dani Arielo Saragnoli, que veio conversando comigo todos esses dias, dando notícias do Alexandre, ela o Serginho Xerxes também estava ligado, me mandava boletins diários. Eu não ficava falando muito com a Ana para não, né, muita informação em volta dela e muita gente perguntando. Eu falei, eu não quero ser mais um incomodar a Ana, né? Então, a Ana, o meu abraço, o meu beijo, o meu carinho, viu? Então, eu vou convidar vocês para o nosso momento da oração. Vamos lá? Para a gente começar o nosso estudo de hoje aqui, que a coisa vai ficar boa demais aqui. Vamos lá? Senhor Jesus, com a alegria do nosso reencontro, quero aqui deixar registrado o meu carinho a esse trabalho que a gente realiza aqui semanalmente, com todo o capricho possível, com todo o empenho, trazendo aqui do nosso coração a exemplificação, a facilitação no entendimento do teu evangelho. Peço aqui, mestre, a tua incessante colaboração através da influência desses amigos espirituais que nos fortalecem para que abram os canais de entendimento das nossas consciências, a fim de que nós tenhamos aí bom termo diante dessas lições maravilhosas que têm o objetivo de nos esclarecer, de nos trazer aí a beleza do entendimento renovado, fortalecido, ampliado. Então, que nós tenhamos essa sabedoria de poder trazer aqui da palavra, trazer a oportunidade da prática, da renovação dos nossos afazeres, da nossa maneira de ver a vida, de lidar com as pessoas,
Que saiamos daqui mais ricos hoje, mestre, desse estudo. Quero abençoar cada um aqui presente, cada pessoa que nos acompanha, que nos dá a grata presença, grata companhia, grata fraternidade, que nós aqui agradecemos imensamente. Abençoar aqui hoje em especial, dedicando aqui esse evangelho inteiro ao nosso querido Alexandre Matias, que semanalmente vinha sempre aqui, comentava, trazia a sua colaboração, a sua vibração positiva, trazia aqui a sua amizade, o seu companheirismo, e que hoje se deleita nos braços dos amigos espirituais que o amam assim como nós o amamos. Ele, sem dúvida nenhuma, tem aí uma grande pleiade de amigos abnegados e valiosos e luminosos, né, que estão nesse momento o assessorando no seu retorno à vida maior. Que ele possa sentir o nosso carinho, a nossa vibração de saudade, e que a gente não permita que nenhum tipo de sentimento contrário ao amor possa invadir o nosso coração. Que a tristeza passe longe. Que a gente possa, sim, sentir a saudade daquele que foi importante, daquele que fez aí, deixou sua marca, fez a sua presença se tornar inesquecível. Então, que receba o nosso carinho aqui coletivo, de todos aqui que estamos reunidos aqui ao vivo, e daqueles que oportunamente irão assistir em um outro momento, também possam direcionar ao nosso Alexandre Matias o nosso afeto e nosso agradecimento por toda a obra produzida, por todo o trabalho incansável, abnegado que ele realizou aqui para a nossa doutrina, e que a sua expertise, que a sua graduação conquistada possa continuar rendendo frutos através das bênçãos que ele vai nos influenciar aí através dessa longa jornada que é a nossa imortalidade do espírito, que ele possa então continuar ativo, trabalhando no mundo espiritual, ainda de forma mais eficiente, mais potente do que sempre fez aqui, enquanto tinha suas limitações da matéria física. E a todos os nossos amigos aqui presentes, nosso carinho e a nossa gratidão. Obrigado, Senhor Jesus. Permita-nos aqui experimentar o vislumbre do teu evangelho entre nós, e que assim seja. Bom, mais uma goladinha aqui. Trouxe para vocês aqui uma liçãozinha bacaníssima. Olha que legal, gente. A gente cita sempre os livros do Chico aqui antes de começar o Evangelho, né? Então aqui um trechinho do livro Pensamento e Vida, do nosso valioso Emmanuel, que traz aqui no seu capítulo 15, o item chamado Saúde. Olha o que o Emmanuel fala sobre o teu pensamento e a vida. Ele diz assim, ó: a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. A fala cometida opera em nossa mente um estado de perturbação ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também de ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Trocando em miúdos, nosso Emmanuel aqui está nos afirmando que toda falta que nós cometemos, todo equívoco, toda agressão, todo tipo de, como ele diz aqui, ele usa alguns termos, né? Desespero, cólera, ou seja, irritação, crueldade, intemperança, você cria um ambiente propício ao desenvolvimento de bactérias, de vírus, de distonias, de doenças no seu corpo. Então, olha como é que o Emmanuel
fala aqui num livro que aparentemente iria falar só do pensamento, e ele traz assim, que todo pensamento se materializa, né? Aliás, alguns deles se materializam. Às vezes tem coisas que ficam só no teu pensamento, você não consegue materializar. Você tem às vezes uma raiva, uma vontade de esganar alguém, mas você não esgana, né? Mas quando você deixa passar do seu pensamento para a sua prática, emoções como essa aqui, de cólera, desespero, crueldade, intemperança, você está criando um ambiente orgânico favorável à propensão de doenças e desequilíbrios. Interessante saber disso, né? Se a gente estudar muito esse livro aqui, a gente fica assim, poxa vida, vou filtrar, mas passar não só por 3 filtros, como tem aquela historinha popular, né, que fala dos 3 filtros. Acho que eu vou passar por uns 15 filtros, tudo que eu fizer, ou tudo que eu pensar, porque se eu não tiver aí uma boa coordenação mental, eu vou me tornar um canteiro de doenças, de desarmonias, de dores e desconfortos os mais diversos. Tudo que antes precedeu aí o meu pensamento. Eu primeiro penso e, se eu não pensar bem, eu ajo de maneira equivocada e me torno um canteiro, cultivador de problemas, de doenças e de dores, enfim. Tá vendo? Instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação, que é o nosso corpo físico. Então vamos cuidar da nossa mente. Eu vejo que todo mundo que está aqui hoje está até nessa busca, está todo mundo aqui tentando cuidar do seu pensamento. Senão vocês não iriam estar aqui comigo, né? Está todo mundo aqui nessa busca também. Deixa eu só ler aqui uma mensagem do meu amigo Luciano Praciano, que está retornando hoje após algumas semanas ausentes, né, Lu? O Lu passou por um probleminha de cálculos renais, né, que são muito doloridos, e hoje eu estou vendo que ele está aqui, conseguiu estar aqui conosco, e trouxe aqui uma reflexão interessante sobre o momento do desenlace do corpo físico, né, da nossa morte física. Ele disse assim que às vezes eu penso que com a evolução da humanidade a morte já não será tão triste. Veremos a pessoa ser levada pelos benfeitores espirituais e daremos o nosso alegre e esperançoso até breve. Eu também tenho certeza, Lu, que esse dia vai chegar. Não vai demorar muito, não. Talvez aí mais um milêniozinho aí, e nós estaremos aí com a convicção da imortalidade do espírito, e esse desenlace vai ser só um até breve mesmo. Não vai ser nada, né, tão dolorido como é hoje, né? A gente sente a falta da pessoa, e para aqueles que não têm um conhecimento espiritual, pensam que a pessoa desapareceu, né? Que ela acabou, não vai ver mais e tal. E que bom que a gente, tendo conhecimento dessa doutrina, sabe que não é bem assim que as coisas acontecem. Então, concordo contigo, viu, Lu? E vamos então ao nosso estudo de hoje, número 143, na nossa semana aqui do dia 10 do 10, olha que bacana, olha que número marcante, 10 do 10 de 2023. A fé divina e a fé humana. Vamos então hoje estudar aqui nosso último item desse capítulo 19, o capítulo que se chama A Fé que Transporta Montanhas. Está sendo então encerrado hoje aqui pela nossa participação, pelo nosso estudo, e eu convido então você a me acompanhar na leitura desse livro Salvador, aqui, desse livro que só nos traz benefícios de vastos aspectos, de vastas extensões, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vem comigo na leitura, vamos lá? Deixa eu ver quem que vai me acompanhar aqui na leitura. Tem sempre alguém que comenta. Eu tô lendo aqui. Ah, que bacana aqui, ó. A Rosane Cruz Lira me lembrou que ela estava vendo mais cedo que hoje é o dia da saúde mental. Olha aí. Pronto. Então vou até fazer uma propaganda aqui pro Emmanuel, para nossa doutrina. Ô, Rosane, então fica aqui a dica de leitura para vocês todos aqui, ó. No dia da saúde mental, estude o pensamento e vida, para você ver que o seu pensamento cria a vida que você quer ou não quer levar. Você quer levar uma vida boa? Tem que pensar bem, tem que saber como filtrar, como o que pensar. Esse livro vai te ensinar a você pensar bem, para criar uma vida boa em torno aí das suas rotinas diárias. Bom, Dina Costa está dizendo aqui, vamos cuidar da nossa casa mental, é isso aí. E a Renata Rodrigues está com o Evangelho em mãos. Quem mais aqui? A Adriana Santos também, bora para a leitura. Enfim, e a Helena Bussolar está acompanhando a leitura aqui comigo também.
A fé humana, aliás, a fé divina e a fé humana ditado por um espírito protetor em Paris no ano de 1863. E vamos lá. Vem comigo a NASA também, a NASA Martins também está aqui. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje em grande parte explicada, e que será completamente compreendida pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo? A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio, que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem que, crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E por fim, não há más inclinações que, com a fé, não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que, antigamente, foram qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Olha isso, gente. Meu Deus. Olha que valiosa essa informação, demais. Bom, hoje eu até gostaria de fazer assim, como a gente sempre faz toda semana, gostaria de fazer uma pergunta para vocês. E vai ser interessante a gente poder expor aqui até a opinião de muitas pessoas. O que vocês consideram como fé humana? O que você poderia me dizer aí? Você pode comentar aqui no Facebook, no YouTube, que aparece para mim aqui, e eu vou colocar aqui algumas respostas, né? Não, talvez não consiga colocar todas, mas me conta aí, o que você considera, assim, se você, sendo uma pessoa que está encarnada aqui nesse momento, né? Nós estamos aqui, o que você considera que seja uma fé humana? O que é fé para você na sua vida? Conta para mim aí, tá? Bom, vamos lá então, vamos por partes aqui, né? Vamos aqui destrinchando aqui frase por frase. É bacana a gente pegar um texto como esse, que não é tão longo, né? A gente pegar item por item. Então diz aqui o Espírito Protetor que a fé é algo inato no homem, ou seja, ela já é algo que nasceu dentro da pessoa. Você, quando se fala de fé, como a gente já vem falando ao longo das semanas aí, é sempre assim uma confiança, uma convicção. Sempre assim, eu tenho certeza que existem motivos, por exemplo, para eu estar aqui hoje. Que nem eu tenho fé de que realizar esse estudo aqui traz benefício para mim e para quem me ouve, para quem me assiste, para quem está aqui compartilhando aqui os seus conhecimentos também, as suas percepções. Então, é uma fé minha. Porque se eu achasse que isso aqui não vira nada, eu falo, não tem fé nisso não, fazer estudo aí na internet, para que isso? Perder meu tempo? Não, eu vou trabalhar, correr atrás do dinheiro, vou atender meus pacientes aí,
E cada um que estude por si. Não, não, não. Então, assim, eu tenho fé de que esse estudo aqui ele é valioso. Então, tem muitos sentimentos que já são inatos, ou seja, é algo que pertence, já meio que nasceu com a gente. Nós temos fé, por exemplo, né, do momento que você se levanta de manhã e você vai realizar suas tarefas, você tem fé que você pode construir uma vida boa para você, né? Então, quando a pessoa está numa linha de equilíbrio mínimo necessário para a sobrevivência, ela se levanta de manhã, ela vai fazer as suas tarefas, ela vai correr atrás, né, da vida, do seu trabalho, das suas obrigações na família, porque ela tem fé de que ela precisa viver, ela precisa dar seguimento à sua existência, né? Então é interessante saber disso. Existem muitas questões que já estão meio que programadas dentro de nós. É uma coisa que é um chip já instalado por Deus dentro de cada um de nós. E continua aqui, ó. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da vontade ativa. Olha isso, gente, vontade ativa. A fé é algo assim, atuação para poder estar sempre em processo de reformulação e de melhora, ela tem que ser ativa. Se você tem fé, mas fica parado, por exemplo, eu tenho fé que esse estudo aqui é bom. Ah, mas eu não vou fazer não, deixa ter alguém que faz aí, o pessoal faz, a gente liga na rede Amigo Espírita e tem um monte de gente fazendo e tal. O pessoal aí que faz, eu não tô afim não. Então aí já não é uma fé muito grande, assim, sabe? Não é uma fé ativa, eu tenho uma fé, uma convicção, mas que os outros façam, sabe? Então eu tenho que começar a ter atividades assim para poder confirmar que eu apenas não estou na teoria. Você que está me assistindo, você tem fé em vários aspectos, né? Você tem convicções, por exemplo, de que muitas coisas você pode realizar. Só que se você ficar só no âmbito do pensamento, da teoria, você passa a não pôr em prática. Então fica aquela coisa vazia, fica aquele sentimento apenas teórico. Eu tenho uma fé, mas é uma fé assim, é uma fé meio parada, sabe? Eu não consigo exteriorizar isso, eu não materializo. Ou seja, eu tenho fé que fazer estudo, por exemplo, como esse aqui é bom, mas eu não faço estudo nenhum. Só sei que é bom, faz aí vocês aí, pode fazer aí que é bom. Então, assim, não é uma convicção tão poderosa assim, né? Deixa eu ver um comentário aqui que estão fazendo. Deixa eu ver aqui o nosso querido Luciano. Está dizendo assim, o Luciano Praciano, a fé para mim é como um homem, que no meio de um naufrágio já sonha com a ilha paradisíaca que o acolherá. Exatamente. Se você naufraga um dia e cai aí nas águas salgadas de um mar vasto, se não tiver essa convicção, esse desejo de encontrar uma ilha aí, pronto, você já está propenso aí a logo dar uma afundadinha básica e não sobreviver, né? Então, todo mundo que um dia aí naufragar, se não tiver uma grande fé, né, Lu? Já se tornou ali, além de náufrago, também um componente ali, um ingrediente do mar ali, né? Que vai fazer parte do mar. Você se afunda lá e vai embora, né? Exatamente. Quer dizer, fé é isso. Eu não sei que deve ter alguma ilha por aqui, né, Lu? Tem algum lugar aí que vai me dar abrigo. Vamos ver o que a nossa querida Dirce Dias está dizendo aqui, ó. Fé para mim é acreditar que existe um ser superior que rege tudo e todos. E nessa certeza eu posso caminhar de cabeça erguida sem medo. Olha aí, é isso. Tenho fé que posso viver em paz, grata por tudo, a vida, a saúde, a família, o trabalho, a natureza, e assim viver feliz e grata a Deus por tudo. Muito bem feito aqui, hein, viu, Dirce? Exatamente. Nós estamos aqui todos envolvidos num processo religioso de algo que a gente não necessariamente palpa, né? Você não tem como pegar, né? Mas a gente sente. São as evidências, né? De que a nossa fé não é vazia, de que ela não é algo assim apenas teórico. A gente sabe que, por mais que a gente não veja muitas coisas de forma a que a nossa fé é limitada, a nossa fé é humana, deseja muito, né? Como São Tomé fazia, né? Eu preciso ver para crer. São Tomé teve que tocar nas chagas ali de Jesus para poder ter certeza que era ele quando ele apareceu ali, né? Os nossos irmãos católicos falam que ele ressuscitou, né? A gente diz que ele ressurgiu em espírito, se materializou, né? Então São Tomé falou: não, eu quero ver, e não tem certeza, não. Deixa eu pôr a mão aí mesmo na tua mão aí para ver as chagas, para ver onde foi entrado o prego, né?
Muita gente fala que foi no punho, né? Jesus foi pregado na cruz através do punho, porque na mão aqui, se fosse pregado aqui, assim, no meio da palma da mão, iria rasgar e não iria conseguir sustentar o corpo. Então, o pessoal pregava aqui no punho na época, né? Então, São Tomé era assim, é aquela fé assim, é uma fé humana. Não, pera aí, é ele mesmo? Deixa eu pôr o dedo aí, então, deixa eu ver. E aí ele pôde, então, tocar as chagas de Cristo e experimentar ali a veracidade da presença ali materializada do nosso Mestre. Então percebam que, fazendo uma diferenciação aqui sutil, uma explicação trivial, a fé humana é aquela fé mais limitada, assim, eu preciso ter certeza, né? Por exemplo, eu sei que o vento existe, mas eu não vejo o vento, né? Eu sei que existe no magnetismo, mas eu não posso pôr a mão nele. Mas você está nesse momento aí, está passando milhares de músicas na sua orelha, no seu ouvido aí, você não está ouvindo, né? Não tem um monte de emissoras de rádio aí na tua cidade? Não tem um monte de antenas de aparelho celular aí na sua cidade passando ondas eletromagnéticas que transmitem conversas, mensagens de internet, de redes sociais, dos aparelhos diversos? Todo mundo tem um aparelho de celular hoje em dia na mão. Não estão passando dados aí o tempo todo por você? Você está ouvindo? Você está sentindo isso ou não? Você consegue, por exemplo, agora, falar assim, deixa eu sintonizar mentalmente aqui numa rádio, que nem aqui em Rio Preto tem a rádio que a gente gosta muito, que é a Caboing. Deixa eu ouvir a Caboing aqui, deixa eu ver. Eu não consigo ouvir. Mas que o sinal tá no ar aqui, tá. Porque se eu ligar o rádio aqui agora, imediatamente eu sintonizo. Então percebam que nós temos que passar a desenvolver a nossa fé humana e transformar ela numa fé divina, numa fé sublime, de mesmo daquilo que nós não vemos, que nós não apalpamos, que nós não pegamos nas mãos. Nós temos que nos transformar. Levando em consideração que a fé humana, apesar de ser mais limitada e mais simples, mais vulnerável do que a fé divina, ela é importante, porque se você não tem fé humana, você não tem fé em nada. Quem perdeu a fé, perdeu tudo. Como eu falei no início aqui, se eu não tiver fé que vale a pena eu me levantar de manhã, correr atrás dos meus objetivos, trabalhar, estudar, aprender, lidar com as pessoas, se eu não tiver essa fé que é humana, eu fico na cama deitado o dia inteiro, eu fico lá esperando a morte chegar e vazio, improdutivo. Então, sem a fé humana, eu não consigo me aproximar da fé divina, porque a fé divina já é esse sentimento mais superior, né? Esse entendimento sublime, esse entendimento acima da média, ou seja, eu começo a enxergar as coisas e ter convicção delas, mesmo daquelas que eu não posso palpar, mesmo daquilo que cientificamente ainda não é comprovado. Como, por exemplo, eu tenho fé muito grande, que é uma fé divina, que nós somos imortais em espírito. Nós vamos reencarnar múltiplas vezes. Nós estamos aqui numa apenas uma experimentação, como já tivemos outras várias, e vamos ter outras incontáveis aí pela frente, né? Que nem hoje nós falamos do nosso amigo Alexandre Matias, né? Que retornou à vida maior aí. Eu tenho convicção, eu tenho fé profunda de que ele está no momento, nesse momento agora, provavelmente ali em um hospital espiritual, né? Vai ser atendido, vai ser ali resguardado inicialmente. A gente tem notícias assim da espiritualidade que as pessoas que desencarnam, assim, sem estar esperando, sem estar velhinho, né? Porque o processo natural nosso é assim, você fica bem velhinho, vai enfraquecendo, enfraquecendo, você já começa a se programar para a partida, né? Você perde as forças e tal, e vai chegando numa idade ali dos 80, 90, às vezes até quase 100 anos, você já começa meio que se programar, né? Agora, como o Alexandre ainda era um irmão nosso muito jovem ainda, acredito que ele tinha na faixa de uns 50 e pouquinhos, né? Ele muito jovial, então ele foi acometido aí por um AVC e isso causa um certo impacto, porque a pessoa não estava esperando que isso fosse acontecer, né? Então, inicialmente, a bondade divina coloca a pessoa numa situação de uma certa letargia, né? Deixa ele dormindo ali um tempo, deixa ele descansar, deixa ele ficar ali por um período refratário para todas essas emoções agora provenientes aí de velório, né, sepultamento, muita gente pensando nele, nós estamos aqui falando dele nesse momento. Um dia eu tenho certeza que ele vai ter notícia dessa nossa fala sobre ele, ele vai ouvir, ele vai ficar sabendo que nós o citamos aqui.
Mas ainda nesse momento, ele é colocado para dormir, assim, para dar uma descansada, para poder o seu espírito se recompor e poder um dia, né, ao ser desperto, ter aí a sua notificação, né, da sua nova condição, né, de uma pessoa despida das suas vestes materiais e então de um processo de retorno à vida maior. Então, essas convicções, eu não tive lá de verdade, efetivamente. Eu não me teletransportei para lá e vi isso tudo e vim contar para vocês. São as notícias que nós temos, que os nossos amigos espirituais nos oferecem através da literatura, principalmente do Chico Xavier, do André Luiz, né, da sua obra Esclarecimento da Vida no Mundo Espiritual. Então, assim, eu não tive lá. Eu não comprovei isso para poder vir falar, não, eu estive lá, trouxe filmagem para vocês, tá? Eu levei meu celular aqui, filmei tudo e trouxe para vocês verem. Vamos passar aqui agora para vocês verem como é que é a colônia nosso lar e tal. Eu não tive lá, mas a gente tem a convicção pelos fatos, pelas evidências, né? Então você passa a desenvolver uma fé mais superiorizada. Ela transcende apenas o que a gente vê. Né? Como eu falei das ondas de rádio, o vento, eu não vejo onda de rádio, eu não vejo onda de celular, eu não vejo vento, mas ele existe, ele me refresca quando está calor, né? Vamos ver mais comentários aqui. Vamos ver aqui. A Fátima Rocalski Salis, também nossa amiga, teve internadinha, teve doentinho um tempo aí atrás, né, Fátima? Semanas aí atrás, já está recuperada, está em casa. Nossa amiga de 100, Fátima, um abraço para você aí, viu? Vamos ver o que a Rosângela Monzani está falando aqui. Sander, fé não tem nada a ver com religião. Fé é confiar, acreditar que vai acontecer. Fé também é confiar que não se aconteceu, porque foi para o nosso próprio bem. Fé e ação têm que andar junto. Verdade. Você vê, a fé que a Rosângela fala aqui é assim, às vezes o que acontece no meu cotidiano não é algo que eu esperava que fosse acontecer, mas eu tenho fé que o que aconteceu foi deixado ou foi levado a ser porque existe uma força superior ao meu entendimento que sabe que para mim é melhor assim. Vamos até usar de novo o exemplo do nosso Alexandre Matias. Eu gostaria que ele tivesse continuado encarnado aqui mais muito tempo, que a presença dele era boa para nós. Mas eu tenho fé que quem nos coordena, quem o ama mais do que eu o amo, do que a sua família o ama, que é Deus, que é o nosso Criador, sabe o que é melhor para ele. Então, do mesmo jeito que o Alexandre para nós é uma pessoa querida, e para toda a sua família e todos que o conheceram e conviveram com ele, vocês imaginem, se nós gostamos dele, vocês imaginem o amor de Deus por ele, né? Do Criador, daquele que é o seu pai, que o criou ali, simples e ignorante ali, era uma figurinha inexpressiva, como todos nós fomos criados assim. E aí a gente começa a pensar assim, isso é fé, porque eu sei que na mão de quem ele está agora, nesse momento, é uma mão muito melhor do que a mão humana, aqui, do que o trato humano é muito inferior à mão de que está nesse momento cuidando, que está ali preparando um retorno para ele bacana. Então essa é a fé verdadeira, é você confiar que as coisas acontecem, mesmo em alguns momentos de uma aparente desagradabilidade, mas é assim que tinha que ser. A gente enxerga, por exemplo, né, as guerras, como está acontecendo agora a guerra lá na Palestina, né, aliás, melhor dizendo, em Israel, do grupo terrorista lá atacando Israel. Então a gente pensa assim, poxa, Deus está vendo isso tudo, né? Está deixando o livre-arbítrio correr solto. Então, eu tendo essa confiança, eu fico mais tranquilo, sabe? Porque eu sei que, lembrando até parafraseando Jesus, né, dizendo assim que os humilhados serão exaltados, né? Aquelas pessoas que hoje passam pela humilhação do massacre, né, da morte, do terrorismo que está sendo feito lá, que a gente vê aí de uma forma bárbara, né, que o pessoal não tem piedade nem de criança, né? Vocês imaginem se pode ser respeitado um grupo que pega e maltrata crianças. Só que assim, eu tenho fé que a obra divina está sabendo disso tudo e está cuidando de cada uma dessas crianças. Cada uma dessas pessoas que a gente considera hoje inocentes, a gente não sabe do histórico, né, espiritual de cada uma. Então eu tenho essa fé, sabe? Eu tenho essa convicção de
que mesmo diante da barbaridade, do absurdo, né, que toda guerra é absurda, ela é insana, ela é lamentável, ela é execrável de todos os aspectos, né? Não existe motivo para poder justificar uma guerra, né? Então, eu tenho essa fé, sabe, de que existe um cuidado espiritual grande com aquele pessoal que vamos dizer assim, eles são vítimas ao longo dos séculos aí, né? O pessoal ali, os judeus ali da região ali de Israel, né? De Jerusalém, daquela região ali que vive em constante conflito já ao longo aí de muito tempo. E eles têm muitas coisas a serem cumpridas ali também, né? Tem todo mundo tá ali, não tem inocentes, né? Então eu acredito muito, por exemplo, quando a gente vê esses massacres religiosos e tal, eu acho que Deus faz algumas coisas interessantes para poder tentar dar uma domada, sabe? Nesse pessoal que gosta de matar, de ser rebelde e tal. De vez em quando ele muda de posição, ele tira a pessoa de um lugar ou bota no lugar onde ela estava antes combatendo, sabe? Então, nessas idas e vindas reencarnatórias aí, a obra divina está sempre procurando nos ensinar. E como é que a gente chega a uma conclusão dessa? Quando a gente tem fé, quando a gente desenvolve essa aptidão de enxergar além. Se eu for enxergar só o noticiário, realmente uma barbaridade, é uma tragédia. Mas o que tem por trás disso tudo, né? Existe aí algo superior estando em curso para trazer aprendizado para todo mundo dali que passa por aquele momento? Sejam ali os que a gente considera, né, os criminosos, né, os terroristas, sejam aqueles que são vítimas hoje. Então, assim, não querendo justificar, nem querendo dizer que está tudo certo, que é muito bom, que seja assim, não. Mas, assim, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Tem algo em curso ali, né, para todo mundo. Nós estamos aqui no Brasil, distantes fisicamente, né, de um conflito, uma zona conflituosa, de guerra, mas nós estamos em processo de aprendizado também, hipervalorizar, né, a, a importância de não entrarmos em guerra nunca. Ontem fui estudar um pouco sobre esse assunto, né, da guerra ali, dessa região conflituosa, já desde a época de Cristo, né, você vê a época dos egípcios, enfim, especialmente ali dos árabes, né. Então, os territórios já mudaram de mãos várias vezes. Israel já foi maior, depois diminuiu, aí teve uma guerra, eles tomaram outro espaço, depois perderam. Tá? Então, o mapa ali mudou já umas 50 vezes já nesses últimos dois mil e poucos anos aí. E eu descobri um negócio que eu achei interessante, né? De um historiador que estava contando ontem num programa, um desses podcasts aí. E ele falou assim, por exemplo, lá em Israel, como acontece em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil, existe uma grande polarização política, né? Existem os esquerdistas, os direitistas, né? E nesse momento agora, eles se uniram, né? A esquerda e a direita lá em Israel se uniram para poder se defenderem, né? Desse terrorismo que estão sendo assolados aí, que estão sofrendo, né? Então, olha que ponto positivo isso. Aí eu pergunto para nós, será que nós um dia teremos também vivenciar uma guerra para poder nos unirmos mais? Até quando vamos viver aí esse estado odioso, né, e horrendo de uma divisão lastimável, né? Então lá, por exemplo, em Israel, se uniram, né? Situação e oposição estão unidas nesse momento. Quer dizer, nós precisamos desenvolver, né, através do pensamento e vida aqui do Emmanuel, um raciocínio de mais união, né? Menos divisão, mais união. Né? Como o Luciano Praciano está falando aqui, às vezes o escândalo é necessário, mas ai, quem provocar o escândalo, né? Como disse Jesus. Então, assim, não vamos entrar em polêmica, não vamos entrar em divisões extremistas, não, gente, para poder um dia só uma guerra poder fazer a gente se unir, sabe? Vamos começar agora a ser mais ameno um com o outro aí, né? Então, é isso que a fé tem nos propiciado. Vamos seguir em frente aqui. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Obrigado a Rosângela Monzani, então, pelo comentário aqui. Vamos ver o que a Cláudia Táparo está dizendo aqui. A fé é uma força tão grandiosa dentro da nossa mente e coração, transforma nosso sentimento positivo, faz tudo ser possível através da vontade divina. Eu creio, tudo que peço, sempre grata à resposta divina. É isso aí, Cláudia. Bem lembrado. Vamos ver a Sumie Tukamoto aqui. Sumie,
Sempre tive muita fé. Para mim foi motivo de superar o próprio amor, tanto para mim, para outro. Ser mais humilde, menos orgulhosa e amar o próximo como a mim mesmo. Isso dá uma saúde mental para a alma. Você vê, a fé é a gente saber fazer o que é certo com a convicção de que fazendo o que é certo vai nos proporcionar uma vida melhor pela nossa própria produtividade, né, Sumir? Então, quer dizer, precisa ter fé para poder produzir o bem. Se você não tiver fé, fala, fazer o bem para quê? E tomara que o cara, vamos ver se voltou. Pessoal, tem um pessoal que tá cortando aqui, fazendo uma poda na minha árvore de frente de casa. Eu tô torcendo para eles não cortarem meu cabo de internet aqui. Tá muitos galhos ali, tá no meio da fiação. Eu falei para eles tomarem cuidado, da tomara que não corte minha internet aqui, gente, pelo amor de Deus, né? Eu vi que deu uma caída aqui agora, mas já voltou já. Aqui é assim, gente, é mundo físico, viu? É câmera que trava, é internet que oscila, é assim. Valeu, Sumie, pelo comentário aí, viu? Vamos ver aqui o que a Marli Garcia diz aqui para nós. A fé é o amor, a gratidão, a confiança e a certeza de ter a presença do divino entre nós. É isso aí. Quer dizer, a fé, assim, eu não vi. Você já viu Deus já pessoalmente? Você já conversou com ele? Já viu Jesus pessoalmente? Deve ter alguém aí que já deve ter se encontrado aí com o mestre, né, no mundo espiritual, em sonho e tal, né? Eu já encontrei com Jesus já. Já estive com ele uma vez só, que eu me lembro, né? Então, assim, mas foi num sonho, né? Foi num encontro espiritual aí. Quando você então desenvolve aí essa gratidão, esse sentimento acima da média, você mostra que você tem fé, né? Vamos ver mais, tem um comentário aqui. Nossa querida Elisandra Donda, preciso ver, Deus precisou, né, ver nosso esforço, nossa mudança interna. Tenho na espiritualidade amiga que sempre nos ajuda com a permissão divina. Nós estamos todo momento aí em prece, nós estamos todo momento buscando essa conexão e percebemos, né, que existem respostas que vêm no nosso íntimo. Muitas vezes você para o pensamento assim, deixa ele ficar um pouquinho vazio e você sente que vem alguma resposta. Como, por exemplo, perdoa, releva, deixa para lá. Então, se você tiver fé mesmo, você vai sentir que essas respostas que vêm, às suas súplicas, aos seus desejos, às suas aspirações, às suas necessidades, são questões que vêm do alto, vêm de algo superior a nós. Quer dizer, não é coisa só da minha cabeça. Tem também algo sublime aí, né? Bem lembrado, viu, Lisa? Vamos ver aqui mais. Vamos ver aqui. Deixa eu... Se passou batido. A Dirce está comentando aqui. Se você não acreditar que pode, nada acontece. O medo vence, a tristeza da incompetência, do não fazer bem feito, nos anula. E aí o universo todo parece conspirar contra. Na verdade, não é nem o universo, né, Dirce? Somos nós mesmos que conspiramos contra nós. Se eu não tiver uma fé, por exemplo, de que eu posso ser capaz de, por exemplo, realizar um estudo como esse, que eu posso ser capaz de trabalhar, de andar por aí, se a gente ficar preso a ideias mórbidas, né, e ideias infelizes, a gente se dá por vencido por nossa própria escolha. Eu lembro que uma vez, quando eu era jovenzinho, né, comecei a andar de mobilete com 14 anos, né, eu sempre gostei de moto e tal. Eu lembro que um vizinho, meu pai, tadinho, na época ele queria me alertar, né? Queria me trazer cautela. Aí ele falou assim: olha, a moto é muito perigoso, hein? Muita gente morre de moto e sofre acidente terrível e sofre amputações e limitações diversas. Então você toma muito cuidado, porque a coisa é muito séria. Ele tinha essa convicção e foi muito bom ele me dizer aquilo naquela oportunidade, né? Porque eu era muito jovem e se eu não tivesse talvez tido um chacoalhão desse, eu, eu teria andado por aí de uma maneira tresloucada ou inapropriada. Engasguei com a saliva, gente. Então, aquilo, naquele momento, para mim, foi ali uma mudança de projeto, sabe? Eu vou andar de moto, então eu vou ser muito cauteloso. Então, eu já vou completar 47 anos, mês que vem. Daqui um mês, já se vão aí 30 e 32 anos andando de moto. Eu sempre tive moto desde então. Já tive 25 motos diferentes. Estou na minha 25ª aqui.
E aí, o que eu quero dizer com isso? Assim, a gente tem que ter uma fé, mas não podemos deixar que as problemáticas nos limitem, né? Eu tenho que confiar que eu vou andar de moto e eu não vou sofrer acidente, porque eu sou alguém que estou aqui, tem um amparo divino que me auxilia, tem a minha competência da minha acuidade, né? Da minha perspicácia, da minha atenção, né? Eu sou uma pessoa cautelosa, eu não corro, né? Eu não ando que nem louco por aí, apesar da minha moto ter capacidade de correr, porque ela é potente e tudo, mas eu não quero, eu quero sobreviver, sabe? Eu quero estar aí, né, a todo momento, quero continuar vivo aqui, eu quero andar de moto até eu ficar velhinho, sabe? Então, se eu fosse alguém que não confiasse na minha competência e tivesse ouvido aquela mensagem lá com 14 anos de idade, talvez eu teria falado, nossa, então eu vou vender a moto, então não vou andar de moto mais não. E teria deixado de experimentar algo que me dá muita satisfação aí ao longo desses 30 anos, que me facilita o trabalho, né, me facilita aí a minha locomoção, que me dá a satisfação daquele ventinho no rosto, né, aquela liberdade que a moto dá. Quem anda de moto aí sabe o que eu estou falando. Então você tem que ter uma fé que você é competente em realizar. Quer dizer, eu não posso olhar e me fixar naquilo que pode acontecer de ruim e o que pode acontecer de bom. E os diversos casos que eu leio, que vejo, amigos meus aí que são muito mais velhos que eu, que andam de moto aí há 50 anos. E estão aí, estão bem, estão andando até hoje. Às vezes já deu uma quedinha aqui, deu uma machucadinha ali, mas tá inteiro e a coisa passou, né? Você também não vai ter uma vida perfeita, né? Então, assim, você não se fixe no problema, você tem que se fixar na solução, né? Você tem que ter essa fé que você é capaz de realizar as coisas. Se você se acha incompetente, se você se acha inabilitado, né, inferior, você criou um pensamento, né? Você tem então fé nisso. A minha fé é de que eu não sou bom, que eu sou feio, que eu sou limitado, sabe? Então não creia nisso, né? Desenvolva a sua fé e transforme ela aqui, ó, de humana para divina, porque você é divino, você é criatura, parte da criatura divina e integrante dela. Você é algo divino. Você não é algo exterior ao divino, sabe? Então, quando nós tomarmos posse dessa divindade, ou seja, quando eu tiver consciência de que eu sou parte integrante de um todo, de uma grandiosidade que me permite, né, mover montanhas, como Jesus falou aí, né? Nós estamos aqui no capítulo da fé que transporta montanhas, obviamente no sentido figurado, mas eu posso realizar prodígios, inclusive foi citado aqui pelo Espírito Protetor dos apóstolos, né, que também realizaram prodígios, em que hoje nós sabemos compreender através desse magnetismo que Kardec também divulgou muito amplamente. Né? Quando eu magnetizo o meu pensamento de que eu posso realizar, por exemplo, curas, de que eu vou me curar de uma enfermidade, ou de que eu vou ajudar alguém à distância com o meu pensamento, com a minha prece, eu passo então a ser alguém que desenvolvi além da fé humana. Eu já estou dentro de uma fé divina, porque eu sei que o meu poder mental vai chegar, por exemplo, nesse momento, voltando a falar do nosso amigo Alexandre aqui, que eu tenho certeza que ele vai um dia ficar contente de ser lembrado assim. Quer dizer, eu mando o meu pensamento nesse momento ao Alexandre de que ele esteja bem, de que ele possa ali tranquilizar o seu coração, por mais que inicialmente seja um pouco difícil, né, porque a pessoa queria continuar aqui mais tempo, mas assim, que ele consiga vencer o quanto antes uma eventual frustração, né, e que ele possa ser aí prontamente orientado pelos amigos espirituais dos porquês, né, ele trazendo respostas, ele lhes oferecendo, então, oferecendo a ele o vislumbre de uma vida no mundo espiritual ainda também produtiva, como ele vinha realizando aqui. Então eu mando esse pensamento para ele aqui, que eu tenho fé que vai chegar até ele, e no momento oportuno ele vai ter acesso a essas informações, né? Olha a Fernanda Barreto falando aqui do Ale, ó, do nosso aqui do Alexandre. O Ale foi uma pessoa que me ajudou muito a entender e aceitar melhor o retorno. Você vê? E hoje, ele que te ensinou isso, né, Fernanda? E ele também retornou, né? A vida maior, assim como todos nós vamos retornar, né? A gente não sabe quando, né? Mas pode ser a qualquer momento, né? Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Aqui a Dani Arielo Saragnoli está falando aqui. Imagina só o trabalho que o Alexandre vai dar no plano espiritual. Vai colocar ordem em tudo que tiver fora do lugar. Esse era ele, né? Alguém competente, disciplinado, né? De fazer a coisa certa, que às vezes passa uma imagem até de alguém autoritário, né? Alguém chato, né? Vamos dizer assim. Mas
na obra divina tudo obedece à ordem, né? À disciplina. Então, o Alexandre não está errado não, né, Dani? Vamos ver aqui, a Fernanda tá falando dele aqui também. A cara dele, ó. Se ele não chegar lá e não for o que ele aprendeu, vai dar ruim para quem o receber, hein? Até parece que tem chance de acontecer isso, né? Sem dúvida nenhuma, ele vai chegar lá e vai se deparar com algo muito superior ao que ele imaginava. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Aqui, ó, a Dirce está falando de outra fé aqui dela, ó. Durante a pandemia, ela ganhou um processo de 8 anos engessado e pôde comprar então a casinha dela na roça lá, ó. Então, quer dizer, você tem que entrar num processo que você tem direito, né? E ter fé que você vai receber, que você vai ter os seus direitos garantidos aí, né? E dando sequência aqui então, ó. A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. Quer dizer, você só crê no que você está vendo? Eu sou muito objetivo, eu sou assim, eu só vejo o que está acontecendo aqui, o que está rolando, e é nisso que eu creio. Eu creio que nós temos aí nós moramos num país, numa cidade, temos um prefeito, um governador, um presidente e tal. Creio que o pessoal da minha família que eu estou vendo aqui, ó, tem a Estela e tal. Essa é uma fé humana, né? Então cuide, né, de tudo que você está vendo aí. Cuide e tenha fé de cuidar bem de tudo. Até que vai chegar um momento, se você ainda não desenvolveu essa fé divina aqui, que você vai ter acesso. Pode acreditar nisso. Você vai ter acesso a essa superioridade que rege todos nós. Então, não tem pressa, não tenha pressa. De vez em quando chega um pessoal lá no Ailuz e fala assim: olha, é o seguinte, eu vim aqui para ver se eu consigo buscar algo superior, porque eu falar a verdade para você, eu não. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Chegar ali alguém no Ailuz, né, para a gente fazer o atendimento fraterno e dizer assim: eu não acredito em nada. Eu sou cético e, vamos dizer assim, eu sou ateu, né? E eu sempre falo para a pessoa: olha, parabéns, porque você aí fazendo essa busca e não crendo de uma forma assim, em crer por crer, de desenvolver então uma fé cega, você vai em busca somente de algo raciocinado. E aqui então você encontrou o lugar. Se você se dedicar e tiver paciência, você vai encontrar uma fé que, apesar de não ser palpável, né, não é algo como eu pego esse aparelho aqui, por exemplo, não é uma fé em algo que eu estou pegando assim, mas você vai ter as evidências. Você vai receber as evidências, você vai conseguir sentir isso. E aí você vai desenvolver a sua fé e vai conseguir saber que a doutrina espírita ela é sublime, ela é divina. Ela vai te mostrar elementos incontestáveis que você vai sentir ressoar no seu coração. Bom, nosso tempo está acabando aqui, gente. Eu estou vendo uma pessoa aqui que está pedindo Pix e tal, insistentemente. Aqui, se eu não me engano, ela está no fanpage da Rede Amiga Espírita. Gente, tome cuidado, porque tem muito golpe aqui nas redes sociais, viu? A pessoa entra, faz pedidos, já dá um Ctrl+C, Ctrl+V ali, copia e cola, um texto já pronto. E tem muita gente oportunista, tá? Então vocês tomem cuidado aí, porque nem tudo que reluz é ouro, viu? Bom, a pessoa está aqui insistentemente, né, comentando aqui na fanpage da Rede Amiga Espírita no Facebook. Eu vou até depois ver com o Zé Aparecido aí para que haja uma intervenção aí, porque tem gente que não consegue ser conveniente, né, gente? Infelizmente. Vamos ver mais aqui se tem algum comentário. A minha amiga, minha prima querida, a Rose Pereira, está dizendo assim: eu estou vivendo um momento de muita fé, mas ainda não consigo explicar isso. Como diz meu amado Roberto Carlos, só pode ser Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. É verdade, Rose. A Rose está passando um probleminha de saúde também. A gente sabe que em breve ela vai estar livre desse probleminha de saúde. Então, quando a gente fica doente, é um momento de reflexão, né? Um momento de desenvolver aí a nossa, a nossa força íntima. Então, a gente começa a enxergar algo que a gente nunca enxergou, né? Começa a enxergar essa luz aí. Rose, muita luz aí para você, prima. Tamo junto aí nessa empreitada, viu? Sem dúvida nenhuma, vai ser apenas um capítulo para reforçar ainda mais a fé e a bondade que você já tem. Olha lá, Jesus também citando Jesus aqui. Falou: tu, Tomé, acreditas porque viu, mas abençoados são os que creem sem nunca terem visto. Bem citado, Luciano. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Feliz daqueles que creem sem ter comprovação, né? Que tem ali aquela convicção, aquela chama dentro de si mesmo. E é isso, gente. Estou vendo alguns comentários mais aqui. A Nasa Martins.
A Dirce comentou bastante aqui também. A Nisley Aparecida está dizendo aqui, largou o cigarro, continua com a gente aqui. Obrigado pelos ensinamentos. Que beleza, hein, Nisley? Largar um vício. Eu tenho fé que eu fumei já, não vou fumar mais. Eu tenho fé que eu consigo ficar sem isso aí. Eu não nasci com cigarro na boca, né, Nisley? Muito bom. Meu amigo Claudemir Cochito está aqui também, comentando, dizendo que fé é confiar também, é acreditar que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, nas circunstâncias certas. Exatamente, Claudemir. Que tudo tem uma razão de ser de acordo com a nossa encarnação. Quer dizer, eu tenho fé que eu visto o corpo que eu preciso vestir, eu tenho o cabelo que eu deveria ter, eu nasci no lugar que eu devia nascer e estou fazendo o que eu devia fazer. É isso aí. A Nayara aqui, ó. Nossa, Nai, ter fé em Deus é a melhor maneira de encontrar motivação. É isso aí. Enfim, gente, vamos finalizar aqui o nosso estudo de hoje, finalizando aqui esse capítulo 19. Obviamente que a gente sempre cita aqui que a fé é algo muito sublime, é algo muito grandioso. Todo o texto que a gente fala aqui é muito pequeno perto da grandiosidade de uma leitura como essa. Se você estudar frase a frase desse capítulo aqui, por exemplo, você vai encontrar inúmeras opções, inúmeras alternativas que a gente aqui num tempo curto que temos não conseguimos realizar. Então fica o convite para você continuar estudando, continuar fazendo suas buscas, ver outras preleções relacionadas a esse assunto da fé divina e a fé humana. E semana que vem você já fica convidado automaticamente para entrar aqui junto comigo num capítulo que é um dos meus preferidos, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Então, semana que vem, o Evangelho 144, entraremos aqui nesse entendimento altamente estimulante, quer dizer, poxa, que bacana, eu posso ser alguém, então, trabalhador da última hora, eu cheguei agora e já sou considerado trabalhador de Jesus? Pois é, se você quiser se promover, você é aceito instantaneamente. Jesus não criou nenhuma vastidão de requisitos para que você possa fazer parte do seu círculo de trabalhadores. Você pode, assim, sempre fui mal a vida inteira, mas hoje, nesse minuto aqui, eu decidi que eu quero ser bom. Até um minuto atrás aqui eu estava fazendo barbaridades, mas agora, daqui em diante, eu vou mudar de postura. Nós vamos falar disso semana que vem, nosso evangelho, então, do dia 17 de outubro, o número 144, já fica o convite de antemão para que você esteja aqui junto comigo, junto com todos que nos acompanham nesse momento. Então, eu finalizo aqui o nosso capítulo 19, né? Aqui a Cidinha Bom Germino está dizendo que o capítulo 17 aqui do Evangelho completa esse capítulo aqui 19. Bem lembrado, viu, Cidinha? E nós, então, vamos encerrar aqui a nossa reflexão da manhã, realizando aqui o nosso momento da oração final aqui. Vamos lá? Vem comigo? Tomar mais um golinho d'água aqui. Se você pôs sua água aí, aproveita. Vamos lá. Senhor Jesus, com a fé que temos na tua divina presença entre nós, sabemos que hoje experimentamos aqui momentos de ventilação de tantas informações que nos fazem crer naquilo que para nós, para os nossos olhos, para os nossos ouvidos é invisível. Estamos caminhando, mestre, para desenvolvermos as nossas aptidões e os nossos sensores espirituais, para que possamos enxergar além dos nossos olhos materiais, ouvir além dos nossos ouvidos. Então, passando a experimentar sensações sublimes da tua presença entre nós. Diante de tantas coisas que hoje nós ainda não entendemos com clareza, mas nós temos aí informações dos porquês, nós aí nos resignamos e aguardamos aí em atividade, não aguardando sentados, nós aguardamos a providência divina, mas que ela nos encontre sempre em trabalho, sempre em movimentação, em busca, como estamos aqui fazendo, trabalhando o nosso íntimo, trabalhando aí a nossa psique, para transformar o nosso entendimento em algo superior àquele de quem não faz essa busca. Que todos os irmãos aqui reunidos, mestre, possam ter hoje experimentado uma renovação íntima,
um fortalecimento nas suas convicções, na sua fé, na sua busca, que nós possamos experimentar dias melhores que virão, abençoando aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nesse momento aqui, mais uma vez, peço em favor do nosso Alexandre Matias, que receba nesse momento todas as nossas vibrações de conforto, de carinho, de afeto, de agradecimento pela experiência que tivemos juntos, e que ele possa ser aí recebido com grande festa na vida maior, e que oportunamente, assim que tiver possibilidade, possa continuar trabalhando conosco nessa seara bendita, mestre. Quero abençoar também aquela região conflituosa que nesse momento vive ali Israel, sob ataques, né, de seus inimigos que impiedosamente ainda agem, né, trazendo terror àquela população, àquela região, mestre, que é aquela região que o Senhor nasceu, que o Senhor escolheu para encarnar aqui nesse mundo. Eu quero coletivamente aqui pedir a todos que possam direcionar suas boas vibrações àqueles irmãos que, de uma forma inconsequente, uma forma insana, fazem escolhas infelizes de destruir pessoas, destruir locais materiais, destruir construções, destruir sonhos, famílias. Que essas pessoas possam ter o seu coração tocado, para que parem urgentemente com essa insanidade, para que cheguem sempre a acordos de fraternidade, de mútua cooperação, que possam cessar aí armas destruidoras, cessar fogo urgentemente, para que o nosso mundo possa experimentar a paz que ele tanto merece. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um estudo edificante. Agradeço aqui imensamente pela chance de terminar mais um capítulo do Evangelho. Te peço permissão, mestre, para a semana que vem dar continuidade aqui a esse estudo, em um novo capítulo. Te peço permissão para que possamos nos abençoar mutuamente e rogamos as tuas bênçãos àqueles que aqui nos assistem presencialmente, estão aqui ao vivo, e aqueles que nos assistem em outro momento, têm os seus afazeres que os impedem de estar aqui ao vivo. Recebam aí o meu carinho, meu agradecimento. Abençoar a nossa rede amiga espírita, abençoar o nosso Brasil, a todos os nossos irmãos que pensam no bem, que agem no bem, e especialmente abençoar aqueles irmãos que ainda não descobriram que o bem faz bem, aqueles que ainda estão em brigas, em disputas, em vaidades, em corrupção, em destruição da vida humana, aqueles que agem de maneira inconsequente, que não se preocupam com o bem do próximo, que desejam mais a fabricação de muros e estão longe de pensar em planejar a construção de pontes. Que tenham o seu coração tocado, que todos são filhos de Deus, iguais a nós, todos são nossos irmãos. Que possam nesse momento receber aí de nós aqui esse desejo, que possam se redimir, se transformar para melhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma manhã abençoada, e nós queremos continuar caminhando ao teu lado hoje e sempre. Que assim seja.